me organizar. Posso sair daqui pra desorganizar. Posso sair daqui pra me organizar. Posso sair daqui pra desorganizar. Da lama ao caos, do caos à lama. Um homem roubado nunca se engana. Da lama ao caos, do caos à lama. Um homem roubado nunca se engana. Quando surgiu a banda e onde? Bom, a Rotenfly surgiu no ano de 1990, né? Aqui mesmo na Zona Sul de João Pessoa, mais especificamente em Costa Silva, formada por 4 caras que basicamente eram estudantes naquela década, né? E tinham muitas ligações com o que se chamava de música underground, né? Ou que seria uma música alternativa, um rock alternativo. Embora a gente tenha se encaminhado por hardcore, né, que é uma definição, uma subdivisão do punk nos anos 70, que a gente incorporou a uma sonoridade mais agressiva, né, com letras sociais e por aí vai. E a palavra Rotenfly, significa? Uma boa pergunta. Em meados dos anos 90 era muito comum que as bandas que tinham uma ligação com sonoridade mais agressiva colocassem o nome das bandas em inglês, embora não necessariamente as letras fossem em inglês, que é o nosso caso. Então Rotenfly significa mais ou menos uma coisa em torno de músicas podres, né, ou coisa do tipo. Então a gente fazia uma questão de designar um certo choque, né, com a era um vínculo específico entre o que a gente fazia em termos de sonoridade, de música e um nome da banda que especificasse isso, né? Não que fôssemos agressivos, mas que as letras da banda e o nome sugerisse uma referência para esse tipo de agressividade, né? Quem são os componentes da banda? O que os caras tocam, cada um? Bom, eu, Ramsés, sou o vocal, né, e letrista da banda. O Cecílio, baixo, né, toca baixo na Rotenflies. O Gilberto, ou Beto, toca bateria. E o Adriano, guitarra. Você falou um pouco do que a banda toca, as influências, assim, mas qual a ideia principal ou mensagem, seja lá como for, que a banda procura passar? Eu não sei se talvez por sermos assim, oriundos da periferia de João Pessoa, a gente tem um vínculo com um som politizado. Desde os anos 90 era uma coisa muito contundente para a sonoridade da banda, que a gente pudesse expressar quase que uma crônica social do meio em que a gente vive. Desde todo tipo de repressão que pudesse ocorrer naquela época como jovens, até mesmo hoje, né? A banda tem essa postura politizada, né? Ela faz questão de fazer referências ao cotidiano, né? E aí como crônica entra desde um olhar, né, vamos dizer, social em relação a tudo que ocorre na periferia, a questões políticas mais gerais, né, que englobam economia, né, um olhar etnográfico, né, praticamente antropológico sobre a sociedade. Então, a banda ela tem esse sarcasmo, né? Eu gosto de chamar muito de subversão social a partir das letras, né? Então ela é politizada, embora não seja partidária. Você falou que a banda é politizada. O que a rapaziada faz? E você e o restante da banda? Bom, eu especificamente sou professor de História da Paraíba, na Universidade Estadual da Paraíba. Sou professor universitário já há algum tempo, né? E tenho como referência uma formação como educador, né? Tanto em colégios públicos quanto em colégios privados. Então eu já tenho uma certa parcela de contribuição a partir da perspectiva de formação mesmo. Os demais colegas da banda eles trabalham como autônomos, né? Com exceção do Cecílio, que é baixista, ele trabalha na área de engenharia, né? Os demais trabalham na área de artes gráficas, né? Mas em termos de prática mesmo, de ação social, é muito costume a banda tocar em eventos beneficentes, né? Há um certo tempo, a cada ano, nós escolhemos um período do ano para fazer um show beneficente
em que circulam informativos, né, e os mais diversos meios de linguagem, né, de comunicação, divulgando tanto as letras quanto as intenções da banda. Você falou que fazem também apresentações beneficentes. E que tipo de lugar que vocês tocam mais? Qual a cena que vocês... Bom, interessante. Embora a gente fale da periferia de João Pessoa, é muito difícil a gente tocar nos espaços alternativos da periferia. Até hoje, João Pessoa carece de espaços em que essas bandas que têm uma postura mais politizada possam tocar. Então, as bandas funciona na marra, como agora tem uma organização, vamos dizer, própria, não existe patrocínio, de maneira alguma. É muito comum que nós mesmos na banda organizemos o show, né? Então, a cada ano nós escolhemos uma entidade. Embora para a gente seja muito mais interessante, que não só por questão assistencialista, que é uma coisa que para mim é interessante, as pessoas ao irem a um show da banda possam ter contato com a estética da coisa, não é só dar a comida para referendar um ato, né, de benemerência, muito mais do que isso. Então eu acho que está faltando ainda um pouco, né, de apoio por algumas instituições, né? Mas a referência para show é a própria banda organizando. Vocês, há pouco tempo atrás, tocaram num evento organizado pela situação municipal, pelo governo municipal. E qual a relação da banda com o Estado, com o poder público? Bom, eu gosto de pensar o Tempo como uma banda alternativa. Então, por ser alternativa e não pertencer a perspectivas político-partidárias, nós somos muito abertos para referendar críticas quando tem que ser feitas, né, ao Estado, enquanto normatização, né, e estrutura, quanto do outro lado referendar também ações positivas. Eu particularmente acho interessante a possibilidade de levar uma sonoridade que poucos conhecem às periferias, né? Então, durante mais de 10 anos, praticamente a Rotem Faz tocou 3 vezes no subúrbio para pessoas que não eram público comum da banda. Então, uma das últimas vezes foi a partir do show das praças, né, esse projeto das praças, que na minha opinião é positivo pela perspectiva de poder levar uma sonoridade a outros lugares que não necessariamente o centro da cidade. Embora ainda esteja faltando, por exemplo, uma condição de que existe a pluralidade, ainda mais do que vem existindo, né, em termos musicais, com outros estilos, não necessariamente o hardcore, que é aquilo que a gente faz há um certo tempo. Então, mas acho positivo ainda, referendando que haja a possibilidade de uma banda como o Rotem Faz poder tocar numa praça, para quem quem não pertence ou nunca foi a um show de hardcore. Então, esse é a positiva. Apesar de não ser especialista, eu vi que no especialista nesse tipo de som que vocês fazem, eu vi que no último apresentação de vocês o nível muito alto do trabalho de vocês. Então, como você vê essa existência da banda aqui? Você acredita que essa existência da banda aqui nessa parte da cidade estimula outras, ou você acha que por motivos diversos as outras não conseguiram estar por aqui junto com vocês num movimento, coisa do tipo? A Rotem Faz, especificamente, eu posso falar pela banda. Acredito que os colegas da banda, embora não estejam aqui comigo agora, referendam isso. É uma banda de resistência. Eu acredito que o tipo de sonoridade que a gente faz não agrada, não necessariamente pela popularização. Embora eu acho que a ideia de popularizar uma sonoridade como a nossa seja uma coisa até utópica. É muito difícil. Ele é agressivo no sentido em que ela toca em questões muito contundentes da realidade social, econômica e cultural como um todo. E eu acredito que a nossa tentativa é exatamente de abrir uma brecha, né, essa estrutura social que é tão difícil e que incomoda. Né, incomoda a banda, e a gente retorna com essa sonoridade, né, com essa coisa cartática. Né. A gente faz uma cartaz da agressão sonora. A gente prefere deixar a agressão física para uma agressão que
seja uma agressão a partir do discurso. Então, o discurso como arma é uma coisa interessante. Então, embora a gente não é o objetivo da banda viver da banda, o objetivo é tornar a banda uma arma factível, né? Uma arma sonora que possa incomodar. Enquanto a gente conseguir incomodar, né, qualquer dos meios, né, midiáticos, estatais, eu acho que a banda tem algo a dizer. Talvez seja por isso que a banda ainda não acabou, né? Então, nós não necessariamente usamos a banda como referencial para sobrevivência. Pelo contrário, a banda volto a dizer, uma arma usada a partir da sonoridade. Você falou das intenções políticas da banda, especialmente, mas assim, eu notei que vocês falam falam dos países imperialistas, falam dos massacres aqui dos índios e tudo. Isso. Dessas músicas aí, o que você destaca? Eu notei que tem uma lá que fala de uma tribo que foi massacrada e também de um governo, políticas externas no mínimo discutíveis. A Rotefly, não necessariamente por eu ser vinculado à área da história, mas eu acredito que é um referencial da banda, né? A questão do sarcasmo nas letras e o referencial histórico. No caso específico da Rotefly, a gente tem uma música chamada 500 Anos, que remete ao extermínio das nações Tupinambás e inclusive a manutenção desse extermínio, né? Porque acreditamos que a ideia de extermínio não passa só pela questão física, passa principalmente também hoje por uma questão cultural. A gente faz um olhar, estabelece um olhar sobre o que são as nações indígenas e o fim delas, né? A atual situação delas. Inclusive uma das letras fala mais ou menos assim: 500 anos de festa, quem vai comemorar suicídio e a morte da nação Tupinambá. 500 anos de festa fizeram você ver, decorar e aprender. Então, é um referencial de que maneira nós observamos com um prisma de homens mestiços, brasileiros mestiços, a ideia da construção indígena. Outras falam de uma maneira crítica também em relação às oligarquias, né? Que é um grande problema paraibano, a ideia de manutenção de um status quo nas mãos dos latifúndios, dos proprietários, né, que migram do campo para a cidade, mas mantêm a relação de poder muito próxima ao que era nos anos 30. Né? Eu não vejo muita diferença não. Tem um som da gente chamado Nordeste Feudo, em que eu e a banda nós fazemos uma referência à existência da manutenção dessas maquinações, né? Muito próximas do que era na Idade Média. Você falou em 30. Há pouco tempo houve uma discussão na cidade sobre a troca do nome por João Pessoa ser um cara que... tese. Então. E o João Pessoa tem a importância política dele, mas segundo os que defendiam a troca de nome, a importância não se daria dessa forma, né? Dessa forma proporcional, para ter uma bandeira, né? Uma cidade toda ao redor dele. Como é que você vê isso? Eu acho que é uma das melhores discussões dos últimos tempos em termos de significado que tem essa discussão. Por exemplo, é incontestável que existam elaborações construídas a partir de certas intencionalidades. À medida que você tem um nome de uma cidade referendando o nome de uma pessoa, no mínimo, perante as pessoas que levam em consideração um olhar crítico para a história e com a história, a ideia que se tem é de que existem construções que foram elaboradas. Então, os heróis devem ser revisados, pergunta-se, né? A ideia que se tem do próprio heroísmo enquanto tal deve ser revisado. Então são questões que são pertinentes. Eu inclusive cheguei a ouvir certos dias atrás a ideia no senso comum, né, que se ouve de uma pessoa de que deixe estar, qual a necessidade de revisar. Eu me pergunto, e a banda, inclusive, provavelmente daqui a uns dias vai tocar nessas questões. Eu acho eu tenho certeza, se é que eu posso dizer que as certezas são necessárias à história, de que a discussão em torno dos valores que foram construídos para a construção da cidade enquanto tal e da memória da cidade devem, é uma questão de Estado, serem revisados. Primeiro porque boa parte das gerações atuais desconhecem quais foram os motivos que referendaram a existência do nome da cidade vinculado a um político específico. Outra que a memória ela é construída e tecida por grupos que têm intencionalidade. Então,
quais os grupos hoje que querem manter? Do outro lado, quais os grupos que querem retirar? Eu não vou aqui referendar o certo e o errado. Vou só especificar que toda discussão em torno da memória ela é positiva. Por quê? Porque uma parte dessa memória ela foi construída a partir de uma perspectiva ufanista. Eu me pergunto, quais as praças de João Pessoa hoje que referendam a origem popular, por exemplo, que referendem a existência de um determinado protagonista que seja oriundo das camadas populares brasileiras. Os outros heróis. Os outros heróis. Então, se você fizer um olhar sobre as praças de João Pessoa, você só vai encontrar as lideranças políticas dos anos 20 e 30, e nomes de generais, nomes de coronéis, de líderes políticos das elites. Você não vai encontrar, quer dizer, salvo exceções, já está mudando isso, mas você vai encontrar o quê? Referendando uma camada popular que mantém a memória como se fosse um portão, né? Em que só alguns pudessem ter a chave dessa memória. Então acho que é interessante discutir, interessante, se possível, desconstruir e acho positivo que alguns políticos e alguns intelectuais da Paraíba consigam fazer isso. E discordo dos que falam que não é importante. É importante. Principalmente para a memória que foi esquecida, né? O que eu gosto de dizer, né? Eu não, levando em consideração os historiadores, né? Os protagonistas anônimos da história. Né? Aqueles que não tiveram direito de ser lembrados pela história. Então é isso, Moisés. A banda... O que vocês estão pensando aí para os próximos, voltando para a banda? Legal. Próximos dias aí, semanas, meses. A Rottenflies está para lançar um CD, né? Um CD com músicas efetivamente da banda. O CD se chama Amargo. Então ele tem essa denominação pelas questões que a gente toca, né? Desde o que a gente chama de guerrilha urbana, né? Atual, pouco falada inclusive, né? Até questões mais contundentes como a prostituição infantil, entre outras questões que a gente aborda de uma maneira crível. Então, esse CD tem 24 músicas, a gente está lançando agora no mês de março com outras bandas da cena local. Já existe um single, né, um compacto rolando na internet, no espaço da banda, né, inclusive é gratuito, a gente deixa que o pessoal faça download, né, baixe, são 3 sons, chamado Guerrilha Urbana. Também faz referência ao que a gente constrói como sendo guerrilha urbana. E a gente também tem a intenção de fazer uma mini turnê pelas capitais, né? Há um bom tempo Recife, Natal, Sergipe, no caso Aracaju, e os contatos que a gente tem dão possibilidade de a gente poder fazer essa mini turnê, pelo menos nos finais de semana, para a gente fazer o lançamento do CD. Então, a gente procura agendar para o mês de março e abril tanto o lançamento do CD quanto a turnê pelas capitais. Moisés, o Lobão, há cerca de 2 anos atrás, um pouco mais, falou que, claro, naquele contexto, que o CD comprado a mais de R$10 era um roubo, e que cada artista, compositor ganharia na venda centavos e necessitaria para sobreviver de apresentações, ou show, como que. Então, aí como é que você vê isso? Você disse que estava me dizendo aqui ontem que a banda hoje, a gravadora se torna um pouco secundária na vida de uma banda. E como é que você vê isso? Eu vejo de uma forma positiva a partir de uma leitura que eu acredito seja interessante, que é que você possa eliminar o intermediário. Intermediário esse que vai construir patrimônio em detrimento do profissional ou do artista que esteja produzindo arte, vamos dizer assim, que não necessariamente tem como objetivo lucrar, enfim. Digamos, o que o Lobão declarou já era feito pela chamada cena alternativa, o chamado, que os americanos chamam de do it yourself, faça você mesmo. Então, e que o Punk construiu já há um certo tempo. Então para mim não é novidade que as bandas possam construir seu próprio material. Então a Rottenflies e outras bandas de João Pessoa já vem fazendo isso. Acho ainda mais positivo que a gente possa eliminar essa dependência das gravadoras, do mainstream, né? Como se diz, da grande estrutura de venda e compra. Realmente existe um lucro que vai definitivamente para as grandes corporações. Como é que a gente pode eliminar isso? E aí entra a questão da grande revolução que eu acredito que é a internet. A internet pode vincular
uma divulgação rápida, uma divulgação, quer queira, quer não, que se encaminha para a democracia. Você pode ter acesso eliminando esse intermediário. E interessante, faz com que eles tentem, eles possam baixar os preços. Então, a ideia de você comprar um CD a R$10 pode inclusive delimitar o fim da pirataria, na minha opinião. À medida que você tem uma base, ou no mínimo diminuir. Ou no mínimo diminuir, porque à medida que você vende um disco por R$10, você tem condições de fundamentar a possibilidade de construir, aliás, de comprar CDs mais baratos, né? ou diretamente com o artista. Seria interessante. Ele já vem fazendo isso, as bandas alternativas de uma pessoa também já vem fazendo isso. A Rotem, por exemplo, já faz isso. Então, Sérgio, você como da história e agora nesse momento sendo protagonista, pensando a longo prazo a vida longa deste vídeo, o que é que você, qual a ideia, qual a mensagem que você passa para essa galera que está aí querendo formar banda no alternativo, nesse campo? Eles devem estar tocando dos outros, devem compor as deles, como é que é? Como é que você diz para essa galera? Eu acho que as bandas, primeiro, a cena de uma pessoa hoje não fica devendo nenhuma cena alternativa, pelo menos de rock and roll, ou dos demais segmentos alternativos, a nenhuma capital da Paraíba, ou quer dizer, do Nordeste. Então já é um fator positivo. Outro fator positivo, você tem estúdios para ensaiar, a gente não tinha isso há 10 anos, há 15 anos atrás. Então só aí já não incomoda uma vizinhança e coisa do tipo. Eu diria que o ideal é você fazer um trabalho sério, na minha opinião. Quando eu digo sério, não é eliminando a ludicidade. Pode ser lúdico, pode ser engraçado, mas tem que ser, na minha concepção, tem que ser, vamos dizer assim, com personalidade. Acho que as boas bandas são aquelas que têm personalidade. Primeiro, aquelas que não se prendem a modas, né? Não necessariamente por ser tal estilo, né? Aquele que está na ponta, né, do mercado, tem que ser aquele que vai ser produzido por tua banda. Então, se você tiver personalidade, se você tiver essa seriedade, na medida que você constrói a sua sonoridade, você tem uma boa chance de perdurar, né, de continuar. E aí a manutenção de uma resistência mesmo, né? Mesmo o rock hoje, ele já foi, hoje não, há um bom tempo, ele já foi adaptado, né? O mercado espera que você toque aquilo que pedem para você tocar. E eu acho interessante as bandas conseguirem romper com isso, subverter exatamente isso. A Rotem, por exemplo, é uma banda que toca o que quer tocar. Então, acho que as bandas que estão surgindo por aí seria interessante, se é que isso pode ser chamado de conceito, caminhar a partir dessa personalidade da banda, né, se deixando levar por ela e não pelas modas. Chamado de animal, chamado de petisquinho, chamado de underground. Chamado de underground. Animal. Te chamar de rebelado, te chamar de revoltado, te chamar de maconheiro, vai mandar tomar no rabo. Vai mandar tomar no rabo.